Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, toda a glória seja ao nosso Deus. Vou trazer uma palavra para o teu coração nesta manhã, neste dia. Eu sei que hoje está saindo esse vídeo, mas eu quero trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra do Senhor para o teu coração, uma palavra de Deus para o teu coração. Sei que o Senhor está neste lugar, que a presença dele está neste lugar e que ele vai falar através da minha boca com vidas. Não é o pregador que é grande, não é o pregador que é sábio, mas sim o Deus ao qual eu sirvo, que é o Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo conhece. Desejo ler aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Somente este versículo. A primeira epístola de João foi ali escrita pelo próprio, o nome diz, né? O João. É conhecido como o discípulo do amor, o discípulo João, onde foi escritor de alguns livros e epístolas do Novo Testamento. Ele é o escritor do livro de João, do Evangelho segundo escreveu João, e também um livro de Apocalipse e 3 epístolas no Novo Testamento. Epístolas são cartas. E nesta carta, João está falando sobre, nesse versículo no qual eu li, está falando sobre o amor de Deus. E ele fala sobre, o que eu quero destacar aqui é sobre o amor de Deus por nós. Primeiro, João destaca e escreve que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Isso é muito lindo, de Deus nos amar primeiro. Porque a decisão de salvar o homem, de ter Deus como homem, a presença de Deus na vida do homem, não foi do homem, não foi o homem que diz eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero intimidade com Deus. Não foi o homem, foi o próprio Deus que disse do céu, eu quero que o homem chegue a mim, eu quero que o homem tenha intimidade comigo, eu quero que o homem tenha o meu espírito dentro dele. Foi o próprio Deus que disse, foi o próprio Deus que quis ter nós com ele, foi o próprio Deus que quis nos fazer herdeiros do seu reino. Foi ele próprio que fez isso. O amor veio dele. Foi ele que nos amou primeiro. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não diz que que o homem amou Deus e Deus enviou seu filho. Não foi assim. Foi Deus que amou o mundo. Foi Deus que amou o mundo e olhou para o mundo e disse, eu quero eles. Eu quero eles comigo. Eu quero que eles tenham a minha presença. Eu quero que eles carreguem o Espírito Santo dentro deles. Eu quero habitar dentro deles. Eu quero ser o Deus deles. Eu quero ser o Pai deles. Então, a decisão de nos escolher veio dele. Foi ele que nos amou. Foi ele que nos escolheu. Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele nos escolheu primeiro. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu aos Efésios. Ele escreve dizendo que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então a nossa escolha por Deus foi antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido, ele já tinha te amado. Antes de você nascer do ventre da tua mãe, ele já tinha te amado. Deus já tinha um amor grande pela tua vida. Então a escolha de nós sermos servos dele veio do próprio Deus. Foi um plano que nasceu do coração de Deus. Porque o homem por si só ele não merece. Nós não merecemos a presença de Deus. Nós não merecemos ser servos dele, ser chamados de servos dele. Porque em nós há pecado. Nós erramos, nós somos infiéis. Mas só que Deus, ele é tão maravilhoso que a palavra você vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ou seja, quando nós andamos no pecado, quando nós erramos, ele continua sendo Deus de amor. Ele continua sendo Deus que ama para sempre. Lá em Salmos 136, versículo 1, o salmista diz que o amor de Deus dura para sempre. Em Malaquias 3, Deus disse, eu não mudo. Em Hebreus 13, 8, ele falou, eu sou mesmo ontem, eu sou mesmo hoje e serei eternamente.
Então saiba que o amor de Deus pela tua vida não acaba. E foi Ele quem te amou primeiro. Foi Ele que te quis primeiro. Foi Ele que olhou para ti e disse, eu quero esse comigo. Foi Ele que bradou do céu e disse, eu quero que esse tenha a minha presença. Foi Ele que disse do céu. Então não deixe o mundo dizer para você que você não é importante, não. O mundo pode chegar para você e dizer que você não é importante, que você não presta para nada. Mas o que é importante não é o que o mundo diz em relação a você. É o que Deus diz em relação a você. Isso que é importante. É o que Deus diz em sua palavra. É o que Deus disse por meio de seu Filho, que é o Verbo encarnado, Jesus. Então, Deus nos escolheu, mesmo quando nós pecamos contra Ele. E nós vemos o amor de Deus grandioso lá em Gênesis capítulo 3, quando lá no capítulo 2, Deus ele deu uma ordem para o homem. Ele disse para o homem, olha, de todas as árvores do jardim, todo fruto você pode comer, só não do fruto da árvore da vida, desse você não pode comer, do fruto da árvore você não pode comer. Então o homem tem uma ordem, ele pode comer tudo o que ele quiser, somente aquela do meio do jardim ele não poderia comer. Ele recebeu essa ordem no capítulo 2. E no capítulo 3, a Bíblia diz que Satanás, de uma forma corpórea ali de serpente, ele chega para Eva e começa a enganar Eva. E Eva é enganada. E daí então Eva vê o fruto, acha agradável e come e dá a seu marido Adão. Naquele momento o homem quebra a aliança com Deus, eles desobedecem a Deus. O homem ele perde a aliança com Deus. Naquele momento ele quebra a aliança com Deus. Ele desobedeceu a Deus. Só que como eu disse, quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. O homem pecou, a mulher pecou, mas a Bíblia diz que Deus desceu dos céus, chegou lá no meio do jardim e perguntou, onde estás? E Adão responde para ele. E no meio daquilo tudo, a Bíblia diz que Deus, cada um daqueles lá que erraram, receberam uma consequência do seu ato. Tanto a serpente, como Eva, como Adão, receberam cada um a consequência do seu ato. Porque todo pecado, seja ele, alguns consideram grande ou pequeno, tem uma consequência. A mentira tem uma consequência. O adultério tem uma consequência. A imoralidade sexual tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Então cada um deles receberam uma consequência. E a consequência de Satanás, da serpente, foi o quê? Que nós teríamos salvação. Deus disse para a serpente, e por ele amizade de ti a mulher, entre a sua semente e a tua semente e a semente dela. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse que que ferirá a cabeça é o Jesus que havia vindo. Então naquele momento, no capítulo 3, o homem pecou contra Deus. Mas no capítulo 3, Deus faz uma promessa para o homem. Que promessa é essa? Vai vir um Cristo que vai reatar nossa aliança. Vai vir um Cristo que vai reatar nossa amizade. Então esse é o amor lindo de Deus. O amor grande de Deus. Então saiba que o Senhor ele te ama. Que o amor dele é grandioso por ti. Que jamais, jamais, jamais o Senhor vai parar de te amar. E ele quer o melhor para a tua vida. Então aqui João ele demonstrou isso. Que o amor de Deus foi primeiro, Ele nos amou primeiro, foi Ele que quis nos amar, foi Ele que escolheu, foi Ele que nos escolheu para sermos dele, para sermos para louvor da sua glória, para que o nome dele seja louvado. Foi Ele que escolheu habitar dentro de nós, porque lá em Coríntios a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, seja dentro da igreja, Ele habita, e foi o Espírito Santo que decidiu isso. Então se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, saiba que o Senhor quer habitar dentro de ti. Que o Senhor quer cuidar de ti. Ele quer cuidar do teu sonho. Ele quer cuidar da tua família. Ele quer cuidar de você por completo. Se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, se entregue neste dia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se entregar hoje. A tomar a decisão de seguir a Ele hoje. Porque amanhã pode ser tarde. O Senhor Jesus um dia Ele vai voltar para nos arrebatar. Ele nos fez essa promessa. Então fique com esta palavra, saiba que o Senhor Jesus, Ele te amou, e Ele te ama, e esse amor permanece para sempre. Ele nos amou primeiro. Isso que João disse, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E no mesmo capítulo, no capítulo 4 de 1 João, no versículo 10, João ele diz, nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação para os nossos pecados. Ou seja, Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue, Hebreus 9 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus desce do céu, derrama seu sangue e nos dá a oportunidade de ter vida eterna.
de dar a oportunidade de termos a vida eterna. Só que essa decisão de termos a vida eterna é minha e sua. Deus não vai obrigar ninguém a segui-lo. Deus não vai obrigar ninguém a seguir a Ele. Não vai obrigar ninguém. Lá em João capítulo 6, Jesus lhe faz um discurso e as pessoas dizem, dura este discurso. Aí Jesus pergunta, isso vos escandaliza? E muitos discípulos ali abandonaram Jesus, muitas pessoas abandonaram Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, vós também quereis se retirar? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então o Senhor Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Você que decide se quer seguir a Ele. Você que decide seguir a Ele. E eu te aconselho, meu querido amigo e amiga, neste dia, que você se entregue a Jesus. Que você aceite a Ele. Pois essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. É a segui-lo a Ele. Fique com esta palavra. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus nesta palavra. E tudo seja para a glória dele neste dia. Toda a glória para Jesus. Amém.